Salvação é um dos assuntos mais importantes, talvez mais importante, né, que nós temos para ter conhecimento da palavra do Senhor. Estava falando de Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 8 vai dizer assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. O verso 9 vai dizer, não por obras, ou seja, vocês não são salvos por obras, para que ninguém se glorie. E lá no verso 10 vai dizer, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, somos salvos não por nada que fizermos ou deixarmos de fazer. Nós somos salvos pela graça. Pela graça, isso. Nós somos salvos pela graça. Mas por que todos não são salvos, então? Porque, além da graça, é necessária a nossa correspondência de fé. Nós precisamos corresponder, nós precisamos dizer, sim, eu também quero ser salvo em nome de Jesus. Então é necessária essa correspondência. Quando a gente diz que nós somos salvos pela graça, não significa que você é salvo de graça. Isso é muito importante ficar setado na nossa mente. Salvo pela graça não é ser salvo de graça. Foi um preço pago lá na cruz. Outra coisa muito importante a respeito de graça é que graça não é ausência, né? É ausência de mérito. Eu não tenho nenhum mérito. Nada que eu faça ou deixe de fazer faz com que a graça seja mais importante ou menos importante. Ela não é ausência de preço, mas é ausência de mérito. Eu não tenho mérito nenhum na graça. Sou salvo por meio da graça, por meio da minha correspondência da fé. Por isso que nem todos são salvos, meu irmão. A graça foi derramada por todos, mas poucos correspondem em fé para alcançar a salvação. Quero ler um outro texto muito importante, Romanos 6, versos 22 e 26, vai dizer assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha que interessante. Nós somos salvos, né, libertados do pecado, ou seja, salvos, nos tornamos escravos de Deus, e o fruto desse processo de sermos salvos, libertos do pecado, salvos, nos tornarmos servos de Deus, nos leva à santidade e à vida eterna. Aí ele vai complementar no verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, existe um processo, isso é muito importante a gente entender. É nesse cerne que eu quero chegar. A salvação, ela é um processo. Peguei minha colinha aqui para nos ajudar, né? A salvação, ela é um processo. A consequência da conversão é a salvação e santificação. As coisas são indissociáveis. Não sei se existe exatamente essa palavra, mas não dá para separar. Não dá para separar conversão, santificação e salvação. As coisas precisam andar juntas, né? Existem etapas que envolvem a salvação. Existe o processo de decisão. O problema é que a gente tem que se lembrar que uma decisão, mesmo que tomada, muitas vezes essa decisão não é mantida. Uma decisão tomada, ela precisa ser mantida. Paulo vai dizer, desenvolva a vossa salvação, né? E depois que a gente desenvolve essa salvação, nós poderemos lá na glória desfrutar de uma vida eterna. O texto de Atos 15, verso 1. Vou pedir para você ir anotando esses textos, meus irmãos, para você ir meditando depois neles. Atos, capítulo 15, verso 1 vai dizer assim, de modo nenhum, cremos, Paulo está respondendo, esse de modo nenhum ele está respondendo o que está vindo no verso 10. Ele vai dizer, de modo nenhum, respondendo lá o texto anterior, aí ele vai dizer, cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Ele está relatando essa situação. Nós fomos. Você percebe que consegue pegar esse contexto de passado? Paulo está dizendo, fomos salvos, né, em Cristo Jesus. Esse contexto de passado que é muito importante a gente lembrar. Porque um outro texto que eu quero que vocês leiam e anotem, 1 Coríntios 1,8. 1 Coríntios 1,8. O próprio Paulo vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Qual é o interessante desses dois textos, né? No primeiro texto, Paulo vai dizer, nós fomos salvos.
Nesse texto agora de 1 Coríntios 1:18, Paulo está dizendo, nós estamos sendo salvos. Agora eu quero abrir mais um texto, Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos 5, verso 10 vai dizer assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos por sua vida. Queridos, vários textos vão trazer esse contexto, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Poxa vida, mas então como é que funciona esse processo? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos ou nós seremos salvos? Eu quero dizer para vocês que os três, né? Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Então nós fomos salvos. Quando nós tomamos a decisão de andar com Jesus, falamos, eu quero andar com Jesus, eu quero andar contigo. Então significa que nós fomos salvos. Quando nós tomamos as decisões de largar o pecado, né, Deus, agora eu estou andando contigo, isso não faz mais parte da minha vida, esses vícios, essas manias, esses pecados que eu estava aqui em estimação, o Espírito Santo, a gente vai andando como igreja, andando perto do povo de Deus, a gente vai se constrangendo com certas práticas, aí nós estamos sendo salvos. E quando nós seremos salvos? Quando nós morrermos, quando formos chamados e quando estivermos lá na glória. Existem textos em tempos verbais diferentes, justamente para que esse processo fique claro na nossa cabeça. Estamos sendo salvos no passado, quando a gente tomou a decisão de andar com Jesus. Nós estamos sendo salvos aqui no presente, quando a gente fala, poxa vida, eu vou largar esse pecado, eu vou deixar essa mania de lado, eu não vou mais ter essa prática, essa mania. E nós seremos salvos quando? Quando estiver na glória com o Senhor Jesus. Pastor Subirá usa uma figura de linguagem que eu acho muito interessante. Ele fala de porta, caminho e alvo. Quando você toma uma decisão, você passa pela porta. Quando você está andando com Jesus, está ali ajustando sua vida, nesse processo de santificação, você está no caminho. Para quê? Para você alcançar um alvo, que é o alvo da vida eterna. Paulo vai dizer, né? Corro para alcançar o objetivo. Já fui alcançado e quero alcançar o objetivo, alcançar esse alvo em nome de Jesus. Uma figura de linguagem, o meu casamento, fiz 10 anos de casamento nesse final de semana que passou. No meu casamento, eu tenho experiências. Eu já me casei, o meu casamento tem experiências do passado. Meu casamento ele está sendo construído e ele continuará sendo construído até que o Senhor me leve em nome de Jesus. Ou seja, ele já foi construído, ele está sendo construído, ele continuará sendo construído. A salvação é assim. Salvação, santificação e glorificação são coisas que andam juntas. Conversão, salvação e santificação e glorificação são coisas que não se pode separar, tá? Então a gente tem, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos em nome de Jesus. Existem três, ainda para ilustrar esse contexto, a gente pode falar que a salvação, o processo de estarmos com o Senhor Jesus, são divididos em 3 etapas. A primeira etapa, se a gente for fazer a figura de linguagem de uma corrida, é a largada. Quando eu decido, né? Lembre-se, muitas pessoas, infelizmente, tomam essa primeira decisão e não as mantêm, não mantêm essa decisão. Né? Então essa decisão, ela na verdade, ela não é mantida, e eu creio nessa decisão de algumas pessoas, mas essa decisão precisa ser mantida. Jesus o tempo inteiro vai estar dizendo, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e minha palavra permaneça em vós. Ou seja, se não há uma permanência, não, essa decisão não vai ser mantida. Jesus, aí depois do segundo passo, a largada, depois do segundo passo a gente precisa desenvolver, a gente precisa evoluir, os corredores eles vão evoluindo, o pessoal do Remo eles evoluem o processo que eles precisam seguir. E Paulo vai citar irmãos que naufragaram na fé, ou seja, eles começaram a caminhada, mas eles não conseguiram completar, eles naufragaram na fé, pessoas que genuinamente entregaram a vida a Jesus Cristo, mas infelizmente não permaneceram, não estiveram até o fim. Né? A palavra vai dizer que aquele que permanecer até o fim será salvo. Há um processo de permanência nessa segunda etapa. Paulo, já citei, vai dizer, desenvolvam a vossa salvação. E o terceiro ponto seria chegada. Irmão, chegada é quando você morrer, quando o Senhor te levar, se você tiver o privilégio de ser igual a Enoque e ser levado para o Senhor no céu. É muito importante a gente entender esses 2 principais contextos que eu estou tentando explicar. Primeiro, salvação é pela graça, mediante a fé.
Não significa que eu não tenho que fazer nada. Eu preciso corresponder, eu preciso dizer eu creio. Deus, obrigado porque o Senhor derramou essa salvação e eu creio em nome de Jesus que o Senhor pode pegar esse ser aqui que nada vale, esse ser aqui que, né, faz tanta coisa ruim e transformar a vida dele. Faz parte disso desenvolver a nossa salvação. Faz parte disso a gente crescer em santidade, largar pecados antigos. Ou seja, a salvação ela é um processo que infelizmente pode ser interrompido. Eu quero ler mais um texto, né? A gente estava falando dessa figura de linguagem agora há pouco. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram nela. O verso 14 vai dizer assim: por como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram, ou seja, porta, caminho, para que possamos alcançar o alvo. E aí, queridos, eu quero falar de textos que são pouco discutidos, infelizmente. Hebreus capítulo 6, anote, ninguém com dúvida ali ainda? Anote esse texto na tua Bíblia em nome de Jesus. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 4. Hebreus 6, a partir do verso 4, vai dizer assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Verso 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Verso 6. Mas caíram. É impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, rejeitando a desonra. Queridos, olha que importante entendermos esse texto. Existe gente que experimentou do dom do Espírito Santo, experimentou da palavra de Deus, teve revelação, né, previsões do mundo vindouro, experimentou das coisas de Deus, mas naufragou na fé. Não permaneceu em Jesus. O texto está dizendo, eu gosto da versão que pelo menos ameniza, que diz assim que é muito difícil que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Mas a NVI vai dizer, é impossível. Eu entendo que existem pessoas que podem se colocar num buraco, irmãos. Gente que conheceu de Jesus, gente que experimentou, gente que estava na igreja, mas que pode entrar num buraco tão grande que não consegue voltar para Jesus. Esse texto é muito sério. Mateus 7, 21, 22 e 23 vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? 23. Eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Queridos, o que esse texto está dizendo? Esse texto, aqueles queridos, eles estão questionando Jesus, Pai. Nós expulsamos demônios em seu nome. O texto não está deixando, nós achamos que expulsamos demônio. A palavra vai dizer que, né, quando Jesus é acusado de expulsar demônios pelos demônios, ele vai dizer, não faz sentido, porque uma casa dividida não permanece. Se esses irmãos do texto de Mateus 7 expulsaram demônios, eles expulsaram em nome de Jesus, não foi um engano, não foi em nome de outra pessoa. Ou seja, esses irmãos realmente curaram, esses irmãos realmente expulsaram demônios, esses irmãos realmente fizeram a obra do Senhor. Mas eles se afastaram tanto. O verso 21 vai deixar claro que eles não fazem mais a vontade do Pai. E eles se afastaram tanto, que Jesus pode olhar para eles e dizer, caramba, nunca vos conheci, não sei quem vocês são, não mais os reconheço. Efésios 4, 1. O apóstolo Paulo vai dizer, como prisioneiro no Senhor, rogo-los que vivam de maneira... Olha o rogo-los, eu clamo, eu insisto que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo está insistindo, por favor, eu estou rogando, eu estou clamando, façam a parte de vocês. Queridos, é muito importante a gente entender isso. Salvação é um processo, alguns podem naufragar nessa fé. A gente precisa fazer a nossa parte justamente para a gente não naufragar na fé. O problema é que alguns acham que por ter erguido a mão um dia, ergui a mão, estava num culto, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, ergui a mão, falei, agora eu quero andar com Jesus. E acabou. Eu tenho amigos, bons amigos, né, que têm no coração esse tipo de sentimento. Não, mas eu já entreguei a vida a Jesus um dia.
Eu já participei, gente, eu participei de algumas experiências com Deus que eu orei e botei a mão na cabeça da pessoa e aquela pessoa foi curada, então foi de Deus e realmente foi. Mas hoje elas se afastaram do Senhor. Né? Eu ia dizer, quem está entendendo diz amém, como se eu estivesse na igreja, né? Mas é muito importante a gente entender isso. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você julga estar firme, algumas versões vão dizer aquele que julga estar de pé, aquele que está de pé, cuidado para não cair. É necessário um cuidado, é necessário uma responsabilidade individual. Salvação é um processo. Tem um livro, não está fácil de pegar aqui, mas tem um livro que nós temos aqui em casa, chamado Impacto da Santidade. Ele vai separar esse processo em 3 etapas, também em 3 etapas. Santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Na santificação inicial, quando nós decidimos e mantemos a nossa decisão, nós nos tornamos livres da culpa do pecado. Apesar de ser um pecador, eu não tenho culpa dos meus pecados. A santificação progressiva, ele vai dizer que nós nos tornamos livres do domínio do pecado. No primeiro, nós nos tornamos livres da culpa. No segundo etapa, nós nos tornamos livres do domínio. Irmão, olha para a tua vida, você que é um crente maduro, você que é um crente que hoje anda com Deus. Você comete hoje os mesmos pecados que você cometia antes? Espero que não, em nome de Jesus. Por quê? Porque você está deixando de ser dominado pelo pecado. À medida que você avança, a Bíblia vai dizer: a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Ou seja, você deixa de ser dominado, o pecado deixa de te dominar. Né? E a santificação final, ela na glória, quando nós ficaremos livres da presença do pecado. A única presença que nós teremos serão dos santos, do Senhor, dos anjos, declarando: santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Salvação, santificação, conversão, são coisas que não dá para se separar. Não faça como aqueles que Paulo adverte, que infelizmente naufragaram na fé. Vigie, né? Permaneça, se esforce para viver uma vida digna da vocação para a qual você e eu fomos chamados, em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba essa direção, receba essa aula. Precisamos muito entender esse processo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos permanecer. Jesus Cristo vai o tempo inteiro dizer isso: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Ele insiste nisso. Nós precisamos permanecer para que não venhamos a naufragar na fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ler um último texto, é a continuação do texto de Hebreus 6. Vai ser um pouco da próxima aula. Hebreus, ele não vai ter projetado aqui porque eu não tinha feito slide para ele. Hebreus 6, nós vamos ler a partir do verso 7. Ele diz assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Queridos, a terra aqui é a figura do homem. A chuva aqui é a figura do Espírito Santo. Quer uma ajuda para permanecer em Deus? Peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, seja derramado sobre a minha vida. Espírito Santo, seja derramado sobre as minhas decisões. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, aquela terra que se embebe, que se enche da presença e da direção do Espírito Santo, com certeza permanecerá nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Querido, se você não teve a oportunidade de ver a nossa aula da nossa Conexão Bíblica Dominical, a nossa EBD de ontem, vá no canal, assista. Que tempo precioso que a nossa irmã Janaína derramou sobre as nossas vidas. Toda segunda-feira, se o Pai nos permitir, se a gente não tiver esses intempéries aqui de internet, nós estaremos juntos aqui na nossa aula também. Estaremos dando 10 lições que são básicas, assuntos básicos da nossa caminhada cristã. Que o Espírito Santo tenha falado com o teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Deus, nos ajuda a entender a Tua Palavra, nos ajuda a estudar a Tua Palavra. Senhor Deus, que essa mensagem encontre aqui, Deus, a aplicação que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos entender, nós somos salvos pela graça, mas graça não é ausência de esforço, graça é ausência de mérito. Nós precisamos fazer a nossa parte, como o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 4:1, que nós possamos nos esforçar, fazer a nossa parte para viver do jeito que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Deus,
Nós não queremos, Pai, ser daqueles que experimentam coisas sobrenaturais do Senhor, que são muitas vezes usados por Ti, mas infelizmente se afastam. Deus, sobre esses nós declaramos em nome de Jesus um retorno. Nós declaramos volta sobre a vida deles. Deus, que eles voltem para os teus caminhos em nome de Jesus. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Ah, Deus, vem com um sopro sobrenatural sobre a vida dele, mas que nós possamos entender que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nos ajuda, Deus, nos socorre. Que nós possamos largar os pecados, que nós possamos ser firmes nas nossas decisões, que nós possamos cada vez mais, Deus, deixar aquilo que é errado de lado e andar na sua direção. Entender que também é nossa responsabilidade permanecermos firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus tenha falado ao teu coração. Uma boa noite. Eu prometi que a gente ia até 10h30, 10h45 no máximo. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde você, tua casa, tua família. Tem dúvidas? Manda lá no zap, a gente responde depois. A gente pode discutir sobre esse assunto depois também, se o Pai nos permitir. Amanhã nós estaremos às 7 horas na nossa oração da manhã. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.